Bom, privilégio para a gente conhecer o Senhor. Minha filha fala assim: pai, eu acho que é muito privilégio. Não estou entendendo esse privilégio ainda, de ter nascido numa família, de ter conhecido o Evangelho. Tudo isso é verdade mesmo? Tudo isso que nós cremos é verdade mesmo? Se é verdade, por que a gente fica tão parado e se preocupando com tantas coisas que Deus nunca se preocupou? Eu falei: é verdade, você está certa. Que possa ser uma missionária e esteja disposta a dar a vida por Jesus. A gente fala dar a vida por Jesus, né? Parece que isso é tão longe da gente, mas só hoje morreram mais ou menos umas 300 pessoas porque não negaram a fé em Jesus Cristo. Lógico que não é no Ocidente, é no Oriente. Lógico que são nos países perseguidos. Alguns países nós não temos informação, como a Coreia do Norte, mas muitos cristãos morrem lá também. A pandemia eu pensei que ia nos avivar mais, mas algumas pessoas falaram: agora que veio a pandemia mesmo, agora que eu não vou conhecer a Bíblia. O pastor me forçava a conhecer a Bíblia, meu líder forçava eu a entender o Evangelho. Agora estou em casa, vou ficar em casa que é melhor. Isso é difícil para a gente, principalmente para o autor de Hebreus. O autor de Hebreus não considera uma pessoa que não tem um contato diário com o Senhor um salvo. O autor de Hebreus é crítico, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas nós agradecemos a Deus por essa cartinha de 13 capítulos, que é uma cartona, estar aqui na Bíblia, fazer parte do cânon bíblico. Fenomenal. Se ela não estivesse aqui, nós não saberíamos de muitas coisas. Primeiro, nós entendemos realmente o que significava a velha aliança e o que significa a nova aliança. É justamente isso que eu quero falar com você hoje. Quero que você abra lá em Hebreus capítulo 8. Enquanto você abre, eu estou todas as noites ocupado, mas eu tenho as tardes livres. Se você quiser um estudo bíblico, o pastor Adelson tem também um tempinho aí à tarde, né, pastor? A gente pode dar estudo bíblico e, lógico, seguindo as restrições que a saúde pede. Tudo de máscara, um senta na ponta da mesa, o outro senta na outra ponta, ou no quintal, é melhor ainda, só não pode estar frio. Hebreus 8. Estamos trabalhando em Hebreus. Queria que você guardasse aí, colocasse seu dedinho em Hebreus e não tirasse mais, até o final da mensagem. Pode ser que a gente corra para algum outro texto da Bíblia, se der tempo, mas esse é o nosso texto áureo, é o nosso texto principal. Quero agradecer o Cleiton que está conosco aí, né, Cleiton? Filho da irmã Maria da Paz. Marco Antônio nos visita hoje. Marco, Deus abençoe, viu? Nós estamos trabalhando em Hebreus. O assunto principal da carta dos Hebreus, o pastor Adelson já disse na oração dele: Cristo é superior a todas as coisas. Se nós pudermos resumir a carta aos Hebreus numa única frase: Cristo é superior. Capítulo 2 nós já começamos a trabalhar por último, depois nós voltamos para o capítulo 1, onde nós vimos que Cristo é superior aos anjos. No capítulo 2, a salvação está em Cristo Jesus, nós não podemos negligenciar essa salvação. Capítulo 3, Jesus é maior do que Moisés. Capítulo 4, Jesus é maior do que Josué e nos dá o descanso não do sábado semanal, mas o descanso eterno. Capítulo 5, Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. Capítulo 6, nós temos a segurança da salvação. Se você está em Cristo, se você foi impactado pelo Evangelho, se você recebeu o Espírito Santo, você faz parte dele, você é propriedade exclusiva de Jeová. Ninguém lhe toca mais, porque agora você recebeu o selo do Espírito. É o penhor, é a garantia de que você pertence a um reino, e um reino superior. E no capítulo 7 nós falamos semana passada, quinta-feira passada, sobre Melquisedeque. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, segundo a ordem de Melquisedeque. O capítulo 8 trata um pouquinho disso também. Eu queria ler primeiro versículo com você do capítulo 8, que diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus.
O autor de Hebreus está dizendo aqui assim, o essencial das coisas que temos dito. Essa introdução é mais ou menos assim, olha, de tudo que nós falamos agora, eu resumo aqui. A NVI fala, o mais importante é que nós entendemos que Jesus Cristo, que nós possuímos um sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Está a tradução ali? Não, né? Tá bom. É óbvio que ele repetiu o capítulo 5 e repetiu o capítulo 7. O autor de Hebreus faz isso na sua carta. Ele vai encharcando a gente de Bíblia, de palavra, de Bíblia, mostrando que Cristo é superior a isso, Cristo é superior àquilo, Cristo é a regra de interpretação de toda a Bíblia, Cristo é superior a todas as coisas. Então ele repete aqui o capítulo 5 e o capítulo 7. O texto diz que ele está assentado no trono, aqui sugere uma condição de realeza. Ele é Deus, ele é filho, ele é servo, mas ele também é rei, ele está sentado à destra no trono, o reinado dele opera. Ele veio como servo, mas agora ele é rei. Filipenses 2,5, não precisa abrir, fala que tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, que não usou por usurpação ser Deus, mas esvaziou-se, tornando-se servo. E sendo servo foi obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o engrandeceu de modo soberano, que o nome dele está acima de todo outro nome, no céu, na terra, debaixo da terra, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse, todo joelho se dobre, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora ele é rei, posição de reinado, de rei, sentado à destra da majestade nas alturas. Há um contraste aqui com a antiga aliança. Você está em Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 11, só para você se encaixar aqui na mensagem junto comigo. 10, 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas agora Jesus Cristo é rei, sumo sacerdote, rei sentado no trono da majestade nas alturas, e ele remiu todos os nossos pecados. E o versículo 2 fala, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Ele fala aqui agora, Jesus Cristo é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ele especifica, verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não homem. O verdadeiro está no céu, não é esse que está aqui na terra. Nunca foi. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que Deus falou para Moisés, Moisés, você vai fazer o tabernáculo do jeito que eu te mostrar. Deus pega tudo que ele tem no céu e passa para a terra. Mas o autor de Hebreus tem a certeza e está falando para a gente que o verdadeiro tabernáculo está no céu, não é o que esteve aqui na terra. O que esteve aqui na terra, ele está querendo dizer para a gente, foi transitório, foi efêmero, vai passar, já passou, não existe mais. Depois veio o templo, com Salomão. Davi teve a ideia, Salomão construiu. Deus nunca pediu um templo, era o tabernáculo. E aqui ele fala do tabernáculo. Jesus Cristo está no verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu. Aqui é o verdadeiro versus o provisório. Existe um contraste aqui. O capítulo 8 de Hebreus, você vai se sintonizar aqui e ler que há contraste atrás de contraste. Versículo 3 fala, pois o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que esse Jesus, sumo sacerdote, tivesse o que oferecer. Ele repete o versículo 1 do capítulo 5 de Hebreus, volta lá comigo um pouquinho, olha só. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representar em questões relacionadas a Deus e apresentar sacrifícios e ofertas pelos pecados. O de Hebreus, no capítulo 8, ele volta a tratar esse assunto. Ele volta a falar de tabernáculo, ele volta a falar de sumo sacerdote. É a ideia dele de apresentar
esse Jesus Cristo que é superior a todas as coisas. E o texto fala, era necessário que esse também, esse quem? Jesus, esse sumo sacerdote, tivesse o que oferecer. João 19:30, Jesus Cristo na cruz disse assim, está consumado. Ele inclinou a sua cabeça e entregou o Espírito. A oferta aprazível para Deus era o próprio Filho. Era necessário que esse também Jesus, sumo sacerdote, tivesse o que oferecer. No Antigo Testamento se oferecia animais, sangue dos bodes, dos carneiros, dos touros. Se Jesus fosse realmente o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer um sacrifício. Ele se ofereceu. O próprio sangue dele. Ele foi para a cruz. E aí quando você vê essa ideia de sacrifício, você vê Deus falando com Abraão, Abraão, você me ama de verdade, me dá o seu único filho. E Abraão foi a caminho de Moriá, 3 dias caminhando, com a ideia de que Deus poderia fazer o milagre, mas nunca passou pela ideia de Abraão de não sacrificar o seu filho para Deus. Tanto é que ele levou o cutelo, a lenha, e o menino pergunta quando estava caminhando, pai, tem o cutelo, tem a lenha, mas cadê o sacrifício? E Deus responde, e Abraão responde, Deus proverá. Quando nós usamos essa frase, Deus proverá para qualquer coisa, acabou o gás, Deus proverá. Isso é muito infantil. Acabou tal coisa, Deus proverá. Não, Deus já proveu. Nada que você pense que Deus vai prover na sua vida aqui, seja o que for, representa o Deus proverá daquele texto. Deus proveu sim. Proveu Jesus Cristo. Proveu um carneirinho ali. Quando Abraão foi matar o seu próprio filho, veio o anjo e disse, alto lá, não faça isso, agora eu sei que você teme a Deus porque não me negaste. O anjo fala isso, hein? Não me negaste o teu próprio filho. E aí Abraão olha e vê um carneirinho, um cabritinho. Mas quando Cristo estava na cruz do Calvário, não no Monte Moriá, mas em Jerusalém, na cruz do Calvário, não tinha ninguém para ficar no lugar dele. Por isso que ele tinha que se oferecer a si mesmo. Não tinha ninguém para ele oferecer. Ele não poderia oferecer o Wagner. Ele não poderia oferecer ninguém. Ele tinha que se oferecer, porque ele era o único que podia estar ali. Já que você está comigo aí, eu queria que você fosse para Apocalipse 5, mas depois você volte para Hebreus capítulo 8, porque me vêm os textos na cabeça e eu não posso perder. Apocalipse 5. Eu vou ler para você o texto. Acompanhe comigo a leitura. Então eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um poderoso anjo clamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e sequer orar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois eu vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Ele se aproximou e recebeu um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos,
pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E eu olhei e vi voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões, e rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse é o leão da tribo de Judá. Esse é o Cordeiro, que o único que tem direito de abrir os selos. Esse é o nosso Jesus, que está sentado à destra do trono da majestade nas alturas. Volte comigo para Hebreus capítulo 8, versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Jesus, irmãos, não poderia ser sacerdote na terra, porque ele não era da tribo de Levi. Essa é a grande questão quando você fala do evangelho para o judeu. O judeu não acredita que Jesus Cristo poderia ser sumo sacerdote, poderia ser o Messias, porque ele era da genealogia de Jeconias, e Jeconias não subiria mais no reinado e nem no sacerdócio. Mas Cristo é sacerdote, Hebreus está dizendo, segundo uma ordem superior, segundo a ordem de Melquisedeque. E você vai achar Melquisedeque em Gênesis 14. Eu ia abrir lá, mas não vai dar tempo não. Gênesis 14, 18, 19 e 20. São 3 versículos que Melquisedeque aparece. Deixa eu tentar contar a história para você rapidamente. 4 reis lutam contra 5 reis. E um desses reis são os reis de Sodoma. E em Sodoma está Ló, sobrinho de Abrão. E eles perdem a guerra para um rei lá que eu não vou ter a coragem de falar o nome que eu esqueci. Se você quiser dar um nome difícil para o seu filho, vai lá em Gênesis 14 e procura ali que você vai achar. Aí o que aconteceu? Alguém fugiu e falou para Abrão: Abrão, seu sobrinho Ló, seus filhos e tudo que ele possuía foi levado. Aí Abraão reúne 318 guerreiros. Tá aí os 318, viu? É daqui. Que as igrejas pegam aí 318 pastores e ficam fazendo aquela bagunça toda. Reuniu 318 guerreiros, homens, e foram à guerra e mataram aquelas pessoas, venceram a guerra e voltaram com o sobrinho de Abraão, Ló, e com toda a sua família e com todos os seus bens. Aí de repente, aparece Melquisedeque. Ele aparece e some. O texto diz que ele apareceu com pão e com vinho. E ele abençoou Abraão. E Abraão deu dízimo, entenda dízimo ali como herdades que ele tinha. E sumiu. Desapareceu. Não aparece mais. Mas o autor de Hebreus, ele pega esse capítulo todo, finalzinho do capítulo 7 e o capítulo 8 e finalzinho do capítulo 6 também, para falar desse Melquisedeque, que Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É uma ordem superior, não é uma ordem aqui da terra, porque se ele fosse aqui da terra, ele teria que ser levita, mas também não era levita, ele era da tribo de Judá. Versículo 5 fala: os quais ministram em figura das sombras das coisas celestiais, assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que eu te mostrarei no monte, foi mostrado no monte para você nessa tradução aqui. Irmãos, aqui nesse versículo 5, eu creio que Deus fala aqui de 2 reinos, 2 mundos. Até falei com os jovens ontem, quero agradecer aos jovens que estiveram em casa, foi muito gostoso. O real é onde está Deus, não onde nós estamos. Onde nós estamos é relativo, provisório, é efêmero. Deus é real, nós não. Nós temos início, meio e teremos fim.
Eu vejo muita gente brigando com calvinismo, arminianismo, quem está certo, quem está errado, se foi antes, se foi depois. A física quântica já refuta tudo isso. Já mostra para a gente que não tem tempo. Que existe uma outra dimensão onde Deus está, que ninguém mais se preocupa se foi um dia, se não foi ou se vai ser. É tudo hoje, acontece tudo nesse momento. Onde Deus está é a ausência do tempo. Nós não conseguimos entender isso, mas Cristo dá uma pista para nós. Nesse mundo que nós não conseguimos entender, que C.S. Lewis trata no filme Nárnia, no filme A Feiticeira, o Guarda-Roupa e esqueci o outro, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Jesus Cristo mostra que depois da ressurreição, o que ele fez? Quando os discípulos estavam numa casinha, com medo, os discípulos estavam e trancaram as portas. O que Cristo fez? Ele entra. O corpo de Cristo nós não conseguimos entender. Ele consegue passar uma parede que para nós a parede é real. Mas o absoluto é Jesus. O absoluto é esse reino. E quando o autor de Hebreus trata isso aqui, ele fala, olha, os quais ministram em figura de sombra das coisas celestiais. O que nós estamos vivendo aqui é sombra das coisas que realmente existem. Nós somos fracos demais, efêmeros demais, transitórios demais. Às vezes nós pensamos que temos o rei na barriga, mas não dá. Lá é tudo superior do que aqui. E agora, com efeito, no versículo 6, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele, e também ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aonde você lê, o autor de Hebreus começa a falar que Jesus Cristo é superior a todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Mais ou menos assim: olha, depois de tudo que nós falamos, até chegar aqui no capítulo 8, depois de tudo que vocês estão lendo, depois de tudo que vocês viveram, vocês querem voltar para aquele sistema levítico adoracional do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, da Velha Aliança? Depois que eu estou mostrando para vocês que o real é Jesus Cristo, que Ele é o sumo sacerdote, vocês querem voltar para a religiosidade de vocês? Seus bobinhos. Vocês estão equivocados, sempre estarão, quando vocês colocarem algum ritual para adorar a Deus. Jesus Cristo é superior a todas essas coisas. Mas o texto também diz no versículo 6 que Ele é mediador. E mediador aqui no grego é mesites, dá a ideia de meso, alguém que fica no meio. Por isso, quando você vai numa pizzaria, você pede mezzo a mezzo, meio a meio. Essa é a ideia. Você fica no meio, você não toma partido. Jesus Cristo é o mediador, é o pacificador. No Antigo Testamento era assim, hoje é o advogado, né? Duas partes brigando, a esposa e o marido, e eles querem se divorciar. Aí procuram um advogado. Aí o advogado fala assim: não é bom que vocês se divorciem. Ele não pode tomar partido, né? Ou procura um juiz. Ele é o mediador. Ele quer fazer com que as duas partes que estão brigando entrem em concordância. É justamente isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Jesus Cristo é mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Duas partes que entram em contrastes: Deus e o ser humano. Não dá para Deus se relacionar com o ser humano. Deus é santo demais. Deus é puro demais. O homem é profano demais, o homem é pecador demais. Há um contraste. Precisa de um mediador. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus Cristo é o mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Por isso que me leva agora ao versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado a segunda. Irmãos, prestem atenção comigo. Se a lei tivesse sido perfeita, para que a segunda?
Se a velha aliança fosse perfeita, para que a segunda? Se alguém tivesse sido salvo, se o povo judeu, só o povo judeu, tivesse sido salvo pela lei, porque a lei era para eles, primeiro, não precisava Jesus vir. Mas os judeus não foram salvos, eles quebraram a aliança. Na verdade, eles quebram a aliança desde Abraão. Na verdade, quebra-se a aliança desde Adão. Adão quebrou a aliança, Noé quebrou a aliança, Abraão quebrou a aliança, Moisés quebrou a aliança, Jeremias fala da quebra da aliança. O homem vem quebrando a aliança, quebra a aliança. Jesus, Deus vai lá e faz um pacto, e o homem vai e quebra. Deus tenta de novo, o homem vai e quebra. Deus tenta mais uma vez, o homem vai e quebra. Na sua casa acontece isso. Você faz um voto com Deus, ele fica firme, você vai e quebra. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Se em toda a humanidade um homem só tivesse seguido a lei, Jesus não precisaria vir. Não precisaríamos buscar a segunda, a nova aliança. Mas sabe o que acontece? Quando você lê Romanos, você sabe que ninguém, nem o judeu, ninguém que diz que guarda a lei mesmo, sempre tropeça em algum pedaço, e tropeçando em algum pedaço, tropeça nela toda. Mas aí o versículo 8 me leva para Jeremias, e eu preciso entender isso. Vou gastar mais 15 minutos com vocês, hein? Jeremias 8 fala assim: e de fato repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está citando Jeremias 31, esse texto é muito conhecido. Deus tem feito muitas alianças e os homens têm quebrado essas alianças, e agora Ele vai fazer uma nova aliança. 9. Essa aliança não é segundo o que eu fiz com seus pais. Olha só, não segundo a aliança que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito. Porque todos no Antigo Testamento quebraram essa aliança. Olha o que diz o restante do versículo: eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. E agora sim, quero trabalhar com vocês rapidamente 3 valores importantíssimos que a igreja tem esquecido e voltado para o judaísmo. Pastor, a igreja tem voltado para o judaísmo? Tem voltado para o judaísmo, tem voltado para o hebraísmo. Só você liga a televisão, você vai ver shofar, você vai ver a arca da aliança, os querubins, você vai ver gente vestida com quipá. Tudo que Jesus Cristo desconstruiu, o homem está construindo de novo. Tudo que o autor de Hebreus fala, que caducou, que não presta mais, não, foi transitório, foi bom, mas foi transitório, agora o vinho novo é melhor. Aí o pessoal está tudo resgatando de novo, tudo arrumando objetos místicos para adorar a Deus. Então eu quero trabalhar com você agora 3 valores que a nova aliança dá à igreja, porque aqui é depois de Atos 2, não é? Então Hebreus, a igreja de Hebreus 10 fala assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele está citando Jeremias 31, tá? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O primeiro valor é que essa nova aliança ela é estritamente espiritual. Ela toma a nossa consciência, ela dá agora significado de vida, ela nos coloca no caminho da tranquilidade e da paz com Deus, Romanos capítulo 5. Ela agora que nos direciona, e nós entendemos agora, quando Ele escreveu na nossa mente, imprimiu na nossa mente, escreveu no nosso coração, agora Ele é o nosso Deus, nós temos um sentimento de pertencimento, e é por causa disso que eu não obedeço mais por medo, ou por raiva, ou por temor, ou por obrigação do meu papai que me traz para a igreja e me obriga a ficar sentado no banco. Agora eu louvo a Deus e honro a Deus por amor e por graça. E se for preciso, aquele
que foi tocado por Deus no coração, onde está inscrito no seu coração, onde a sua consciência tomou conscientização de que realmente você agora tem um Deus e o qual você pertence a um povo, você vive em santidade de vida, você busca esse Deus todos os dias. É por isso que eu disse que no início, para o autor de Hebreus, essa ideia é que o cara nunca entendeu a salvação. Nunca entendeu. Não dá. Agora a sua consciência foi tomada, o seu coração foi inscrito, agora você não consegue mais andar. É como Jacó, quando foi tocado na junta da sua coxa. Agora você foi tomado, agora você foi ferido pela graça de Deus. Não dá para você pensar em outra coisa. Isso é muito importante, por isso que a minha filha fala assim: pai, isso é muito importante. Aí tem que sair gritando para todo mundo. Tem que sair. Então o primeiro valor que essa nova aliança nos dá é que ela é diferentemente da antiga, porque ela é espiritual. A outra era física, era para uma etnia só, essa aqui não. Mas o outro valor está no versículo 11. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: você conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A nova aliança é de alcance universal, é de alcance de todos, mas ela também é individual. Mas eu queria trabalhar aqui um pouquinho a ideia de que nós temos um novo professor, um professor substituto. Agora nós somos ensinados por Deus. Seu professor de EBD é muito importante, ore por ele. O pastor é muito importante, ore por ele. Você que ensina é muito importante, vamos orar por você. Mas me perdoem, nós temos agora um verdadeiro professor, que se você ficar trancado no seu quarto sozinho com este livro, lendo, orando, chorando, clamando por sabedoria, eu duvido que ele não te ensine fundo do seu coração. Esse é o seu verdadeiro professor. No meu tempo, nunca gostei muito de estudar, sabe? Gostava de ler, mas não gostava de estudar, porque você é obrigado a estudar aquela matéria. E quando vinha o professor substituto, que aquele outro professor faltava, o titular faltava, você gostava do substituto por quê? Porque o substituto não ia dar aquela matéria, o substituto ia conversar sobre outro assunto. Vocês querem conversar sobre o quê? Eu adorava isso, vamos conversar o que eu quero conversar. E nessa aula do substituto eu aprendia muito mais do que o ano inteiro na aula do professor titular, que eu não gostava. Às vezes as crianças aprendem mais no recreio, né, do que na aula, porque recreio não é recriar, é ali que a gente recria a vida. Nós temos um professor substituto agora. A lei caducou, a lei envelhece. Ela envelheceu. Agora você segue a Deus e ama a Deus de verdade, em espírito e em verdade. É isso que ele está dizendo aqui. A nova aliança, ela é espiritual. A nova aliança, ela alcança o mundo inteiro, mas ela é individual, porque agora cada um é ensinado por Deus. Ninguém vai dizer: você conhece o Senhor? Porque todos me conhecem, desde o menor até o maior. Que me leva ao terceiro valor que a nova aliança dá à igreja, que está no versículo 12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e seus pecados jamais me lembrarei. A nova aliança, além de ser espiritual, além de ser alcance universal, e também de ter um alcance individual, e de ter um novo professor, ela é pavimentada unicamente na graça de Deus. Olha só: pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, seus pecados jamais me lembrarei. Sabe quando você ora a Deus pedindo perdão, e no outro dia você fala assim: Senhor, sabe daquele meu pedido de pecado, de perdão de pecado que eu falei ontem para o Senhor? Ele fala assim: que pecado? Cadê o pecado? Ele não se lembra mais. Deus é assim. O texto diz que Ele não mais se lembrará dos nossos pecados. O homem lembra,
O homem pega uma coisa que aconteceu em 1918 e fica jogando na cara a vida inteira. O homem não acredita em restauração verdadeira. O homem julgador, ele vive na lei o tempo inteiro. Ele não entendeu que agora é a graça, que o terceiro valor da nova aliança é pavimentada na graça de Deus. Nossas ofensas agora foram apagadas por causa de Jesus Cristo. E o versículo 13, quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Que coisa fantástica, irmãos! Que coisa maravilhosa! Saber que agora nós podemos nos achegar até Deus através de uma simples oração. Saber que o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito uma única vez, que não precisa toda vez o sacerdote entrar no Santo dos Santos, aquele ritual todo, aquela coisa toda. Que agora esse vinho velho já acabou. Lembra de João 2? Do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia? No milagre da água transformando-se em vinho, o mestre Sala fala para o noivo assim: poxa, todo mundo põe o vinho bom primeiro, porque o pessoal toma o vinho, aí fica alegre, e depois tá com o vinho ruim, né? Você trouxe o vinho bom depois. O vinho bom, o vinho que você trouxe depois é muito superior ao primeiro vinho. Jesus Cristo é superior a todas as coisas. A igreja se esqueceu disso e a igreja tem voltado. Mesmo as igrejas de ordem histórica têm voltado ao judaísmo, têm voltado ao hebraísmo, têm voltado ao legalismo. Isso é muito triste, porque nós criamos cristãos que não experimentaram a graça verdadeira de Deus. E quando você não experimenta a graça de Deus, você vive uma vida de culpas. Cristo não foi suficiente para eliminar o seu pecado, e você fica se martirizando a vida inteira. Então tome posse dessa graça, desse terceiro valor, dessa nova aliança, porque ela é pavimentada unicamente na graça de Deus. Me esquecerei dos seus pecados, não me lembrarei mais das suas iniquidades. Amém? Posso ouvir um amém bem alto? Amém? Vamos tomar posse disso. Amanhã é um novo dia. Você tem toda a prerrogativa para conversar com Deus. Pare de pedir para o pastor orar. Ore você. Ore você. Tem uma piada que o rapaz chegou assim. Não é piada não, isso aqui é sério. Aqui eu tinha uma piada igual. Pastor, o cara pegando demônio ali, vamos lá expulsar o demônio. Eu falei, peraí, depois eu vou mandar um amigo na minha frente. Quem? Você. Eu? Você. Vai lá e assuma a sua responsabilidade. Você não é cristão? O Espírito Santo não habita em você? Faça a diferença. Tem outra também que fala assim, pastor, vamos, pastor era batista, né? Aí, pastor, vamos lá expulsar um demônio lá que pegou um demônio ali, vamos expulsar esse demônio comigo. Ele falou, vai na frente que depois eu vou. Aí ele ajoelhou e falou, Senhor, tu sabes que eu sou batista, né? Toma cuidado que eu sou batista. Vocês não entenderam a piada, vocês não são batistas. Irmãos, hoje nós vimos os valores que a nova aliança nos dá e entra em contraste com a velha aliança. Primeiro, ela é espiritual, a outra era física e local. Segunda, ela é universal, a outra é a de etnia judaica. E terceira, ela opera através da graça, a velha aliança operava através da lei. Que Deus te abençoe.